Bom dia, iniciando mais uma aula de Química do 8º ano, manhã, Centro Educacional Construir. Hoje a nossa aula, o título da nossa aula é Reações Químicas. Nós iremos aprender como as reações químicas acontecem, quais são as condições e como colocar isso no papel para a gente resolver, tá? Como representar matematicamente, com códigos, com setas, estados físicos das substâncias. E assim a gente saber quais são os produtos, quais são os reagentes, quais são os efeitos externos que causaram aquela reação, certo? Esse assunto ele consta no capítulo logo após as funções de Arrhenius, tá? Então, no meu livro, ele está no capítulo 26, página 384, mas, se não me engano, o livro de vocês tem menos páginas, é um volume separado, então acho que página 100 e quase na página 200, tá? Mas o assunto é o mesmo, o conteúdo é praticamente o mesmo, dá para a gente acompanhar bem direitinho, tá? Então, o objetivo da aula de hoje qual é? É conhecer uma equação química e a importância do seu equilíbrio, certo? Em laboratório, a gente lida com líquidos, com gases, com fogo, mas a gente precisa escrever isso no papel para poder aprender a equilibrar, para poder identificar as fórmulas, o número de átomos envolvidos, quais são os reagentes e os produtos, tá? Então, a gente vai conhecer hoje o que é uma equação química e como aprender a equilibrar a quantidade de reagentes com a quantidade de produtos. Eu quero iniciar essa aula tomando como exemplo uma substância bem interessante. Essa substância ela é produzida nas nossas células, porém ela é rapidamente degradada pela ação de uma enzima, tá? Por quê? Porque se ela se acumulasse nas nossas células, com certeza nós teríamos lesões nos órgãos, tá certo? É uma substância altamente tóxica. Ela é produto do metabolismo dos carboidratos, de outras substâncias que possuem oxigênio na sua formulação, tá certo? E um exemplo bem real da presença dela é o surgimento dos cabelos brancos, tá, gente? O cabelo branco, ele perde a coloração e essa perca de coloração tem a ver com a ação do peróxido de oxigênio, porque o peróxido de oxigênio nada mais é do que a água oxigenada. Vocês já devem saber, né, que a água oxigenada é usada em salões de beleza para ajudar a despigmentar o cabelo, a clarear o cabelo. Então, no nosso corpo, quando o tempo vai passando, né, algumas pessoas, a idade não interfere na presença dessa substância. Muitas pessoas jovens, bem jovens, já podem ter cabelo branco, tá? Mas uma prova real da existência dessa substância, pelo menos no folículo piloso, que não é tóxico, é a presença do cabelo branco, porque ela despigmenta a coloração original, tá? Então, essa substância ela é vendida em farmácia, peróxido de oxigênio, na variação de vários volumes, né? Tem água oxigenada de 10, usada em ferimentos para matar as bactérias, de 20, de 30, de 40, usado na indústria cosmética para a coloração dos cabelos, tá certo? É uma substância que vem diluída na água, e essa parte aí volumétrica é justamente o nível de água, a taxa de água que é usada para a diluição, tá? Então, vamos só falar um pouquinho dela, ó. O peróxido de oxigênio é uma substância que tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Percebam a semelhança dela com a água, gente. A água é uma substância pura, né, que tem apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, pode-se dizer que o peróxido de oxigênio é uma molécula com um oxigênio a mais, tá? Então, é uma substância muito semelhante à água, porém com propriedades e características muito diferentes. Ela foi descoberta em 1818 pelo cientista Louis Auguste Thénard, numa reação que ele fez com o ácido nítrico, certo? E as aplicações dela é como antisséptico, propulsão de foguetes e na indústria cosmética para ajudar a despigmentar os cabelos, certo? Ela é tóxica no corpo, com exceção do folículo piloso, que pode aí proporcionar o surgimento dos cabelos brancos, certo? A massa molar dessa substância é a massa em mols, né? Em relação ao número de átomos envolvidos, é 34,015, um pouco mais pesada que a massa molar da água. A densidade também é bem mais, é uma densidade mais alta em relação à água, né? Quase o dobro. O ponto de ebulição, enquanto que da água é 100 graus Celsius, aqui é 150 graus Celsius, ou seja, ela demora mais a ferver.
O ponto de fusão na água é 0 graus e aqui é abaixo de 0 graus um pouco, certo? Ela se mistura com a água, formando uma solução homogênea e também ela é solúvel em solventes orgânicos como o éter. Então, ela é solúvel tanto na água quanto em solventes orgânicos. É uma substância bem versátil, tá? Porém, se ela for perturbada, né? Se a gente deixar ela dentro da água e balançar, por exemplo, ela vai borbulhar e vai dar origem a duas novas substâncias, que é o oxigênio gasoso e a água pura destilada. Então, percebam, é uma substância estabelecida, né? Tem a sua molécula, porém ela é instável, porque ela pode se degradar, se decompor em duas novas substâncias, caso ela seja perturbada. Certo? Professora, como é que eu vou colocar isso no papel? Como é que eu vou escrever a perturbação do peróxido de oxigênio? É só assim, ó. A gente vai formar, então, uma equação química, tá? Do lado esquerdo fica o reagente, que é a substância inicial. Do lado direito ficam as substâncias possíveis, as novas substâncias que surgiram. Nesse caso aqui, a água e o oxigênio. Por que é chamada de equação? Equação é uma expressão da matemática que indica a igualdade do membro direito com o membro esquerdo. Então, nesse caso, para ser uma equação química correta, tem que ter igualdade na quantidade de átomos dos reagentes quanto dos produtos. Tá bom, gente? Por exemplo, aqui, ó, outra coisa. Então, agora a gente vai aprender a interpretar as equações químicas, tá? Aqui é uma equação química qualquer, tá certo? Tem dois reagentes e um produto, ao contrário lá da decomposição do peróxido de oxigênio, onde tem um reagente e duas substâncias novas, aqui é ao contrário. Tem duas substâncias reagentes e uma substância nova. Percebam que a substância nova engloba todos os átomos dos reagentes, não pode haver um átomo novo aqui e nem pode haver falta de átomo aqui, tá? Porque são reações sistemáticas que acontecem num sistema fechado. Então, não tem escape de substâncias, não tem, como se diz, diminuição de substâncias, tá? As mesmas substâncias estão nos reagentes, estão nos produtos, só que de maneira organizada diferente. Certo? Então, como você interpreta essa equação, gente? O que o sinal de mais significa? O que a seta está indicando? O que são os reagentes e produtos e quem são eles? Então, vamos lá. Como você interpreta? Bem, professora, desse lado aqui tivemos duas substâncias diferentes que deram origem a uma nova substância. Certo? O que o sinal de mais significa? Significa que A e B se combinaram. Tá? Os dois átomos, A e B, se combinaram, formaram novas ligações e formaram uma nova substância. Então, esse mais aqui indica combinação. Não é mistura, tá, gente? É combinação. Eles vão se reorganizar. E o que a seta está indicando? Está indicando o sentido da reação. Essa aqui deu origem a essa, tá certo? E o que são os reagentes? Vocês já sabem, o A e o B são os reagentes. E os produtos é aquilo que vem depois da seta. É a nova substância que se formou. Então, nesse caso, os reagentes é A e B, e os produtos é o AB, que é uma nova substância surgida e oriunda da combinação dos átomos iniciais, tá? Porém, uma equação química pode nos passar outras informações, tá? Não só essas. Nesse caso aqui, ó, é a reação de um metal com um ácido, tá? Que vai dar origem a um sal e a um gás chamado hidrogênio. Percebam que do lado de cada substância tem uma letrinha entre parênteses, estão vendo? Essa letrinha aqui vai indicar o estado físico da matéria, o estado físico daquela substância que está ali. Nesse caso, o zinco vem na fase sólida, o HCl está na fase aquosa, e deu origem, então, a uma solução salina de cloreto de zinco mais borbulhas de gás hidrogênio, tá? Professora, e esses numerozinhos aqui, o que indicam? Esses numerozinhos pequenos do lado direito de cada átomo vai indicar o número de átomos necessários para que exista essa substância. Então, se fosse aqui zinco e cloro sem o 2, não seria cloreto de zinco, seria uma nova substância até inexistente. Se aqui houvesse só o H sem o 2, seria o próton hidrogênio, tá? Mas aqui no caso, nessa reação surgiu foi o gás hidrogênio. Então, o gás, ele é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio combinados covalentemente, tá certo?
Já esse 2 grande aqui, gente, o 2 pequeno indica índice, e o 2 grande aqui do lado esquerdo de toda a molécula vai ser o coeficiente. O que isso quer dizer? Que para que essa reação aconteça, eu precisei de uma molécula de zinco sólido, 2 moléculas de HCl, para que surgisse, então, o cloreto de zinco e o gás hidrogênio. Tá? Então, eu usei não só uma molécula de HCl, eu usei 2 moléculas de HCl. Se eu colocasse nessa mistura apenas uma molécula de HCl, eu não teria esse produto aqui. A reação talvez nem acontecesse, porque seria necessário 2 moléculas de HCl para que reagisse com o zinco e formasse esse sal e esse gás. Tá bom, gente? Então, nós temos aqui a representação no papel das reações em laboratório. Então, a gente vai chamar tudo isso de equação química, beleza? Alguma dúvida? Quero que vocês agora acompanhem o livro de vocês, mais algumas possíveis informações que possam aparecer em uma reação química, gente. No caso do meu livro aqui, está na página 384, e no livro de vocês é só você procurar o capítulo Balanceamento de Equações Químicas, que as informações que eu vou ler agora estão lá, tá bom? Então, dê uma pausa no vídeo agora, procura essa página e vamos ler comigo as informações que uma equação química pode nos passar, ok? Então, vamos lá. Então, gente, a equação, ela nos informa o estado físico da matéria. Nesse caso aí, dessa reação do zinco com o ácido, a gente percebeu que tem 3 substâncias aquosas, uma gasosa e uma sólida, ou seja, é uma reação que abrange 3 estados físicos da matéria. A gente pode também, se tiver uma setinha direcionada para cima, indica desprendimento de gás. Nesse caso aqui, deveria ter uma seta do lado do hidrogênio. Se tiver uma setinha para baixo, é formação de precipitado. Se tiver um triângulozinho bem aqui em cima dessa seta, ó, bem aqui, um triângulozinho, indica que essa reação para acontecer teve necessidade de ser aquecida, tá? Se tivesse aqui uma letra grega chamada lambda, significa dizer que essa reação só acontece na presença de luz, tá? E se tivesse aqui uma seta tanto para a direita quanto para a esquerda, indica que as reações acontecem simultaneamente, tanto da direita para acontece tanto de um sentido quanto para o outro. Então, a gente vai ter aqui um equilíbrio químico de reações químicas, tá bom? Vamos lá. Então, gente, se eu pegar só a fórmula aqui, ó, como é que eu vou identificar, né? O H é o símbolo químico do hidrogênio, o 2 indica 2, o índice 2 indica que há 2 átomos de hidrogênio na molécula de água. Se houvesse só um átomo, não seria água, seria a hidroxila. Símbolo químico de oxigênio indica que a presença do oxigênio na água é necessária. E não se escreve aqui o índice 1 porque não é necessário, tá? Sempre quando uma fórmula química não trouxer o 1zinho aqui, você já sabe. Pelo menos um átomo é necessário para formar a molécula, tá? Então, não se escreve qualquer índice porque há um átomo de oxigênio na molécula, tá certo? Então, se eu tiver H2O, eu tenho uma molécula de água. Se eu tiver escrito no papel 4 na frente e H2O, eu vou ter 4 moléculas de água. Isso são as fórmulas químicas, tá? Agora, prestem atenção. Uma equação química, para estar correta, eu preciso ter os reagentes presentes nos produtos, porém de maneira reorganizada, e também a quantidade de átomos dos reagentes ser a mesma quantidade de átomos dos produtos, tá? Nessa reação aqui, ó, na reação da combustão completa do carbono, nós temos aqui nos reagentes um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio. Isso vai dar origem a um gás, que é um gás que a gente produz durante o dia, durante a noite, é um gás tóxico, que pode deixar aí o sangue mais escuro, que pode causar asfixia, né? É um gás altamente tóxico. E percebam que ele tem aqui, ó, o CO2. Esse gás é representado pela fórmula química CO2. Percebam que é outra substância, completamente diferente, porém, tem as mesmas quantidades dos átomos dos reagentes. Então, essa equação química está correta, tá certo? Então, é uma condição para que essa reação aconteça, é a mesma quantidade e os mesmos átomos presentes tanto nos reagentes quanto no produto. O que vai acontecer no caso
é a reorganização, tá? Aqui é outro exemplo, ó, reação de um ácido, o ácido sulfúrico, muito corrosivo e tóxico, reagindo com uma base, hidróxido de sódio, tá? Então, a gente tem que observar primeiro se os mesmos átomos aqui estão presentes aqui, não pode ter nenhum a mais, nenhum a menos, e se a quantidade é as mesmas, são as mesmas, tá? Desculpa. Então, aqui no sódio, o sódio, ele aparece aqui 2 vezes, tá? Então, para que essa reação aconteça, eu vou precisar de 2 moléculas de NaOH. E aqui o sódio, ele aparece nesse sal, tá? Sulfato de sódio, só que ele aparece com um 2zinho não mais na frente. No caso aqui, é o índice. Então, indica o quê? Que eu preciso de 2 moléculas de NaOH e uma molécula de NaSO4. Porém, o Na tem que ter 2 quantidades de átomos. Então, nesse caso, o Na ele vem também em 2 átomos, porém, na molécula, e aqui ele vem, a quantidade de moléculas é diferente, tá? O enxofre, gente, ele vem um enxofre aqui no ácido e um enxofre aqui no sal. O hidrogênio, 4 aqui nos reagentes, ó. Aqui tem o 2 vezes o H. Então, são 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui, 4. Aqui, ó, são 4 hidrogênios, só que aparece só na molécula de água, 4 também. E o oxigênio, ó, tem 4 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui, 6. E aqui, no caso, 4 aqui e 2 aqui, 6. Então, as mesmas quantidades de átomos e os mesmos produtos, os mesmos átomos estão envolvidos. Então, essa equação química está correta, tá? Então, a gente vai precisar, então, aprender a balancear uma equação química, tá? Balancear o que é? É ajustar a quantidade de átomos e a quantidade a quantidade de átomos e o equilíbrio dos átomos também, certo? A quantidade de moléculas e de átomos envolvidos. Para que seja mais fácil esse nosso balanceamento, a gente pode fazer aqui o método das tentativas, tá? Que você vai primeiro observar a reação, observar bem quais são os reagentes, quais são os produtos, e você vai primeiro procurar aquela substância que tiver o maior número de átomos. Eu vou já mostrar um exemplo, tá? Tá no livro de vocês. A partir dela, determinar os outros coeficientes e, se ficar alguma fração, eliminar, multiplicando os coeficientes por um número que deixe todos inteiros. Tá bom? Então, aqui, ó, um exemplo no livro de vocês, que eu trouxe aqui para o slide. Vamos acompanhar no livro. Ó, a combustão completa do metano, CH4, mais o oxigênio, deu origem a CO2, 2 gases. Aqui, nesse caso, não indica o estado físico, né? Então, vamos dizer que são 2 gases, tá? A água, o vapor e o CO2, certo? Então, a gente agora vai observar todas as substâncias envolvidas. A gente já viu que aqui tem um gás envolvido, que é o oxigênio, tem um metano, né, que é uma função química importante na indústria e também na natureza. As bactérias liberam metano, as vacas liberam metano, é também uma substância que causa o efeito estufa, tá? E olha só, desses 2 reagentes surgiram esses 2 produtos diferentes dos primeiros. Nós temos aqui o CO2 e o H2O. Primeira coisa que a gente vai identificar, qual das 4 substâncias tem maior número de átomos? Professor, aqui tem 2, 1, 2 e 2. Percebam que aqui nós temos 2 átomos diferentes, porém 4 de hidrogênio. Então, a gente tem 1 de carbono e 4 de hidrogênio. Então, a gente tem 5 átomos aqui. Aqui, 2 de oxigênio. Aqui, 1 de carbono e 2 de oxigênio, 3. E aqui, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, 3. Então, qual das 4 substâncias nos revelam o maior número de átomos? O gás metano, não é isso, gente? Então, a gente vai atribuir o 1 bem aqui, ó. Tá? 1, CH4, e as outras a gente vai agora observar e tentar equilibrar a quantidade de átomos envolvidos. Percebam que nessa reação aqui, ó, tem 1 carbono e 4 hidrogênios. Para que essa reação esteja balanceada, eu preciso também nos produtos ter 1 carbono e 4 hidrogênios,
tá? Não importa o local. Eu tenho que ter aqui também a mesma quantidade de carbonos e a mesma de hidrogênio, certo? Então, um carbono aqui eu já tenho. Já está balanceado com o carbono dos reagentes. Os hidrogênios, né? Eu tenho aqui 4 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. O que eu vou fazer para igualar a quantidade de hidrogênios? Eu vou colocar um coeficiente aqui na frente. Qual é o coeficiente? 2. Porque eu vou multiplicar esse 2 aqui com esse 2 dos hidrogênios e vou ter 4 átomos de hidrogênio em 2 moléculas de H2O. Então, o que importa para mim é a igualdade na quantidade de átomos e também ter os mesmos átomos. Não importa como eles vão aparecer nos produtos, ok? Depois disso, a gente vai agora equilibrar apenas o oxigênio. Percebam que aqui tem 2 átomos de oxigênio reagindo e nos produtos 3 átomos de oxigênio. Tem que ter um equilíbrio aqui nos oxigênios, não é isso? Então, agora a gente vai equilibrar os oxigênios, tá? Ó, nós já definimos a quantidade de hidrogênios. Nesse caso, essa reação ganhou o número 2 aqui, certo? Então, nós temos o quê? Com esse número 2 aqui, nós vamos ter 2 átomos de oxigênio nessa molécula, nessas 2 moléculas, e 2 átomos de oxigênio nessa outra molécula. Então, aqui são 4 oxigênios. Para que a reação esteja balanceada, eu preciso ter aqui também 4 átomos de oxigênio. O que eu vou fazer? Colocar um 2 bem aqui. Porque esse 2 multiplica a molécula, tá? Então, nesse caso, agora a reação está balanceada. CH4 mais 2O2, que deu origem a CO2 mais 2H2O, certo? Então, você colocou coeficientes que equilibrou aí todas as quantidades de átomos, tá certo? Professora, nos índices, eu posso mexer? A reação, ela já traz as moléculas estáveis e corretas. Então, ela já traz as moléculas como tem que ser, tá? Então, esses índices aqui a gente não mexe. A gente vai brincar e tentar equilibrar pensando nos coeficientes, tá? Que são as quantidades de moléculas envolvidas. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui agora tentar resolver algumas questões, tá? Do livro. Vamos aí para a página... Quer dizer, no meu livro é uma página, no de vocês é outra. Exercícios fundamentais. Escreva em seu caderno a equação balanceada para a reação representada na ilustração. Nessa minha questão aqui, traz 2 quadros, sendo que no primeiro quadro tem moléculas azulzinhas, né, que é o elemento D, e moléculas vermelhas, que é o elemento A. Então, desse elemento A, ele traz 6 átomos, estão vendo? E do outro elemento B, que é o azulzinho, ele traz 16 átomos. Tá? Então, a gente vai ter que balancear com base aí nesses produtos. Percebam que os produtos trazem os vermelhinhos, porém combinados diferentemente com os azulzinhos. Nos reagentes, eles estão isolados, mas nos produtos eles trazem recombinados. Mas o que importa para a gente o que é? Equilibrar a quantidade de átomos, tá bom? Então, vamos lá. A reação vai ser 8A2 mais 3A2, tá? Percebam que se formaram 6 novas moléculas. Não foi, gente? Nós temos várias moléculas lá no primeiro, né? Nós temos 11 moléculas e se formaram 6 novas moléculas, porém recombinadas. Então, a equação fica 8A2 mais 3B2 mais 6AB3, tá? São 6 moléculas da substância AB3. Então, aqui é para a gente aprender, é só equilibrar e balancear uma equação qualquer, tá bom? Sugiro que vocês façam a segunda questão, que é igual, tá certo? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? No Class, podem perguntar que eu respondo. Até mais!